Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro e hoje eu trago para vocês um tema que está bem no nosso dia a dia, que é a missa. Então vamos falar um pouco hoje sobre a missa. Vamos ver como é que a missa já estava prefigurada desde o Antigo Testamento, a instituição da missa, né? Como e quando ela foi instituída, e depois como é que eram feitas as primeiras celebrações. Vamos ver também os ritos da Santa Missa nos dias de hoje e também como que nós devemos nos preparar para participar dessa celebração que é tão importante para nós católicos. Aliás, ela não é tão importante, ela é a celebração mais importante para nós católicos. Mas vamos começar antes com a nossa oração de sempre, invocando o Espírito Santo para que Ele nos ilumine nesse encontro também e nós possamos ter um bom entendimento de tudo quanto nós vamos falar aqui hoje. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós, lendo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que esse culto que nós celebramos hoje, que é a missa, ele já tinha a sua prefiguração lá, quando o próprio Deus instruía o seu povo de como eles deveriam prestar culto, de como que eles deveriam realizar os seus sacrifícios. E nós vemos lá várias instruções, desde como deveria ser a disposição da arca, a mesa dos pães, né, que retratavam Deus como Rei e Senhor, aquele Senhor provedor do seu povo, a forma dos hinos e dos cânticos de louvor, a questão das lâmpadas que mostrava a direção de Deus. Eles já tinham a pregação da palavra, né? O incenso, né? E um local para as intercessões pelo povo, as orações, o altar, né? Que foi instituído já no Antigo Testamento, que era o lugar dos sacrifícios, do derramamento de sangue, o local, né, da expiação dos pecados, que é o perdão dos pecados. A própria posição do tabernáculo no centro do acampamento, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, né, que essa centralidade, essa posição, aliás, mostrava a centralidade do culto, né? Que o culto a Deus era a coisa mais importante que eles deveriam fazer. O tabernáculo era aquela tenda que era colocada no centro do acampamento, onde Moisés e Arão, Josué, conversavam com Deus, falavam com Deus, né? E o culto nessa época já não era um ritual, mas um ato de vida. E para nós também, né, o ato do culto ele deve expressar-se em gestos eficientes, concretos e claros em relação aos nossos próximos. Este é o serviço do povo a Deus, né, de um Deus que nada precisa dos nossos serviços. Nós temos que ter sempre em mente essa questão de que nós vimos aí nos últimos evangelhos, né, que nós somos servos inúteis. Nós é que temos que prestar culto a Deus. Nós é que temos que prestar serviço a Deus.
porque somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Mas também, ao mesmo tempo, por sua misericordiosa graça, Ele nos chama para que nós sejamos participantes da sua obra neste mundo. Nós também já vimos aqui que nós fomos criados por Deus e estamos aqui neste mundo para servi-lo, para participar da sua obra, do seu projeto de salvação. Então, se nós queremos retornar a Deus, se nós queremos caminhar em direção ao seu reino, à sua glória, nós temos que participar da sua obra neste mundo. Nós temos que estar a serviço dele. Muito bem, como que foi a instituição da missa, né? Como que ela começou? Na verdade, a missa ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo na Quinta-feira Santa, quando da realização da última ceia, né? Então Jesus pediu aos apóstolos que preparassem um local para que eles realizassem essa ceia antes da sua última Páscoa. Então Jesus, antes de morrer, né, pegando no pão e no vinho, ele deu graças, abençoou-os e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. E no final ele ainda pediu que esse gesto fosse repetido, né, em sua memória. Ele disse ainda: fazei isto em minha memória. É por isso que nós fazemos isso até hoje. Isso está lá narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Foi o próprio Jesus Cristo que instituiu e o próprio Jesus Cristo que nos pediu que fizesse isso em sua memória. Se não fosse a celebração da missa, a celebração dessa memória, como é que nós seríamos cristãos? Que lembrança nós teríamos hoje desses ensinamentos de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, da sua entrega por nós? Então é através da celebração da missa, da celebração da Eucaristia, é que nós vivenciamos todos os dias a memória da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E depois da morte e da ressurreição de Jesus, já logo nos primeiros anos, né, os apóstolos e os seus discípulos já se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, seguindo aquilo que o próprio Jesus tinha instituído na última ceia. Nós podemos comprovar isso lendo lá o capítulo 2 e o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. E por que no primeiro dia da semana? Por que no domingo, sendo que os judeus guardavam o sábado? Os judeus, nós sabemos e já vimos aqui que eles guardavam o sábado, eles comemoravam, né, a Páscoa no sábado uma vez por ano também, em memória da sua libertação da escravidão do Egito. Então o sábado para eles era sagrado porque o próprio Deus havia instituído a eles que guardassem o sábado. Mas com a vinda de seu Filho, né, Jesus Cristo, com a sua ressurreição no primeiro dia da semana, nós passamos então a guardar e a celebrar o domingo, o primeiro dia da semana. E isso já era tradição desde os seus apóstolos, como está lá nos Atos dos Apóstolos, onde eles dizem que se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão. Então essa partilha do pão que eles faziam todos os primeiros dias da semana já é o início da celebração da Eucaristia. E assim fizeram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, né? E sempre, sucessivamente, até chegar aos nossos dias. A partir da paixão e morte, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja nunca mais deixou de celebrar a Eucaristia, de celebrar a paixão e a morte de Jesus Cristo. E mais tarde, ainda nos primeiros séculos, né, já depois da morte dos apóstolos também, depois que já tinham escrito os evangelhos, os atos, as suas cartas,
depois que a igreja já haviam estabelecido o cânon, ou seja, a lista dos livros sagrados, eles passaram também, além de partilhar o pão, fazer também a leitura desses livros, dessa palavra, e a discutir essas palavras, né, para levar elas como exemplo no seu dia a dia. E depois ainda foi também acrescentada a mesa do sacrifício, o altar, né? Então o sacrário também veio depois, um lugar onde se guarda o Jesus eucarístico, né? O Jesus vivo. E depois também veio a mesa da palavra e assim por diante, né? Até que no Concílio Vaticano II, por volta do ano de 1962, é que foram feitas as principais alterações nos ritos que nós temos até hoje, né? Entre eles a missa na língua local, porque antes desse concílio a missa era no rito tridentino e era rezada em latim, aonde o padre inclusive rezava voltado para o altar e de costas para os fiéis. A partir desse concílio também é que a igreja estabeleceu uma necessidade, uma importância de uma maior participação dos fiéis. Então nós deixamos de ser meros ouvintes e passamos a participar mais desse rito, desse culto. Vamos falar então agora sobre o rito atual, sobre como que é a missa atual. A missa hoje ela está dividida em 4 grandes partes, né? Depois a gente vai ver um pouquinho dentro de cada principal parte dessa, um pouco dos ritos, né? Um pouco dessa liturgia. Mas nós temos hoje o rito inicial, né? Que é da procissão de entrada até o início das leituras. A partir do início das leituras até o final da homilia, nós temos a liturgia da palavra, aonde nas missas dominicais nós temos 2 leituras, normalmente uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo Testamento, normalmente dos Atos dos Apóstolos ou das cartas, né? E depois da homilia nós temos a liturgia eucarística, que vai até a comunhão. E depois da comunhão parte-se para o rito final. Muito bem, dentro do rito inicial, o que nós temos? Nós temos ali no início um comentário sobre o tema do dia. Todas as missas dominicais é abordado um tema e no início é feito no início um comentário sobre esse tema. Em seguida nós temos a procissão de entrada seguida de um canto, e essa procissão ela tem um significado, né? Ela expressa a dimensão dessa igreja peregrina do povo de Deus neste mundo, que nós somos nós. Vocês se lembram que nós falamos dos 3 estados da igreja, que são nós aqui neste mundo como igreja peregrina, aqueles que estão no purgatório que fazem parte da igreja padecente, e aqueles santos que já estão na glória de Deus, que formam uma igreja triunfante. Então nós estamos aqui ainda num estado de igreja peregrina. Então essa peregrinação nossa nesse mundo, caminhando rumo ao reino de Deus, é representada por essa procissão de entrada. E vocês observam que nessa procissão de entrada é levado à frente da procissão o Cristo crucificado, ou seja, é o Cristo crucificado que nos leva, né, rumo a esse reino de Deus. Em seguida nós temos o sinal de invocação, onde nós invocamos ali, para aquele momento, a presença, né, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo em seguida nós temos o momento do ato penitencial. É o momento de arrependimento dos nossos pecados. É o momento de nós pedirmos perdão a Deus.
Então nós já conversamos aqui também e sabemos que na missa, principalmente nesse momento do ato penitencial, é que nós temos os nossos pecados veniais perdoados, né? Se nós pedimos perdão a Deus, devidamente arrependidos dos nossos pecados, com a intenção de não mais cometê-los, então nós temos esses pecados perdoados. Nós vamos falar depois, mais à frente, em outro encontro, sobre os pecados graves, que são aqueles pecados que estão direta ou indiretamente ligados aos 10 mandamentos. Para o perdão desses pecados é necessário a confissão, né? O sacramento da reconciliação. E é um momento em que nós não devemos ter, né, de forma alguma, medo de pedir perdão a Deus, né, pois Ele não se cansa de nos perdoar, porque nós sabemos que Deus é grande em sua misericórdia e não há pecado neste mundo que Deus não possa nos perdoar. O perdão de Deus é maior do que qualquer pecado nosso, mas precisamos ser humildes, sinceros em nossos pedidos e estarmos arrependidos, né? E com o sacramento da reconciliação em dia, por conta dos pecados graves que a gente pode ter cometido, né? Então o que a Igreja pede é que nós passemos pelo sacramento da reconciliação pelo menos uma vez por ano, ou a cada vez que nós tenhamos ciência de que cometemos um pecado grave. Mas isso a gente vai ver com calma um pouco mais adiante. No momento que é encerrado o ato penitencial, né, ele é encerrado, aliás, com a oração da coleta. É aquela oração que o padre diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome de vosso Filho, frutificar em boas obras. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Observem que dentro dessa oração, chamada oração da coleta, né, coleta é porque nós estamos entregando a Deus ali os nossos pecados, né, para ser perdoados. Então nós observamos ali nessa oração os seguintes elementos. O elemento da invocação, quando o padre diz Deus eterno e todo-poderoso. E o pedido, né, a finalidade dessa invocação, que é dirigir a nossa vida segundo o vosso amor. Terminada a oração da coleta, terminada esse rito inicial, né, do ato penitencial, a missa passa para a liturgia da palavra. Então é nesse momento que são feitas, né, 2 leituras. A primeira leitura, na maioria das vezes, um trecho do Antigo Testamento. Entre a primeira e a segunda leitura é cantado ou recitado um salmo, né? Depois a segunda leitura, que normalmente são trechos das cartas apostólicas ou até mesmo dos Atos dos Apóstolos, né? Na sequência nós temos uma aclamação ao Evangelho, onde todos ficam em pé em sinal de respeito, né? E faz aqueles 3 sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. E vem aí na sequência a proclamação do Evangelho, né? Que de acordo, nós vamos ver no próximo encontro, talvez, sobre o ano litúrgico, nós vamos falar como que é lido esse Evangelho, em que momentos são lidos cada um dos 4 Evangelhos, né? Após a leitura do Evangelho, nós temos a homilia. Essa homilia, ela normalmente não pode passar de 15 minutos e o padre deve se ater única e exclusivamente à explicação da palavra, das duas leituras, né, e também do Evangelho. Há inclusive um pedido, né, do Papa Francisco para que essa homilia ela não passe de 7 minutos nas missas diárias durante a semana.
É óbvio que 7 minutos é também um tempo curto para se explicar, né, 3 leituras. Então, mas também não deve passar de 15 minutos. 15 minutos, de 7 a 15 minutos é um tempo suficiente para que se dê uma boa explicação dessa palavra. Terminada a homilia, nós fazemos a nossa profissão de fé e depois vem a oração da comunidade. Vocês observem que até esse momento o padre ele ainda não se dirigiu ao altar. Então, nós passamos pela procissão de entrada, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, né? E até esse momento ele ainda está na mesa, que nós chamamos na mesa da palavra. Observar também que as leituras elas são feitas ao lado do altar, ali no alto do presbitério, né? Enquanto que a oração da comunidade, quando encerra esse momento da liturgia da palavra, ele é feito de um ambão do lado de baixo, junto da comunidade. Porque nós temos que ter em mente o seguinte: quando está sendo lida as leituras e o Evangelho, é Deus que está falando para nós. Enquanto que nós, quando fazemos a oração da comunidade, é nós aqui de baixo que fazemos os nossos pedidos a Deus. Por isso que sempre essa oração da comunidade ela é feita aqui junto com os fiéis. Terminado então esse momento da liturgia da palavra, a missa ela passa então para a liturgia eucarística, né? Nesse momento eucarístico, nós temos 3 momentos, né? Que é a preparação dos dons ou das oferendas, então aquelas orações iniciais que o padre faz em preparação desses dons e das ofertas. Depois vem realmente o momento da oração eucarística, onde o padre invoca ali a presença do Espírito Santo para que transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E em seguida, né, o rito da própria comunhão, que é a partilha do pão e do vinho. Esse momento eucarístico ele é o momento mais sublime da celebração, né? É o Cristo que se entrega ali para a nossa salvação. Então ali nós estamos celebrando aquele momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento que nós celebramos, que a igreja no mundo inteiro celebra todos os dias, para que não se esqueça dessa entrega de Jesus, da sua paixão, da sua morte por nós. É trazer todos os dias à nossa realidade a salvação que Deus nos deu. A igreja nesse momento eleva a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, a sua oferta, que é o próprio Jesus Cristo, né? É o próprio Jesus Cristo que se dá como oferta por nós ao Pai, trazendo-nos graças e bênçãos para as nossas vidas. O momento do ofertório, que é o momento de preparação desses dons, né, das ofertas, é o momento de oferecermos nossas vidas ao Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos. Oferecemos também o suor do povo, as dificuldades, como também as alegrias, as tristezas de cada homem e de cada mulher, que está ali na Assembleia constituída, para que junto, elevado tudo isso a Deus Pai, essas oferendas possam ser transformadas no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida do homem e da mulher. Esse momento das oferendas é um momento que tem um intervalo, enquanto o padre faz aquelas orações em silêncio, ele faz a preparação, né, para a consagração do pão e do vinho. É um momento em também que a comunidade leva a sua oferta material, ou seja, leva lá a sua doação. Lembrando que essa doação ela é para a manutenção da igreja e também para a própria caridade da paróquia, né, da região onde a paróquia está situada. Nós não podemos esquecer que existe a
pastoral social, que tem famílias carentes cadastradas, pessoas carentes, que precisam da ajuda da igreja, né? Então, além da oferta que é levada ali em dinheiro, normalmente na igreja, né, pode ser levado também durante a semana essa oferta em alimentos, roupas, enfim, necessidades, né? Há necessidades, por exemplo, de fraldas geriátricas, fraldas infantis, enfim, todos esses gêneros, né, necessários dentro de uma família. O pão, o vinho e a água são esses três elementos que devem estar presentes ali no momento da consagração. Foram os elementos usados por Jesus Cristo na última ceia. O pão e o vinho representam a vida do homem, o que ele é, uma vez que ninguém vive sem comer e nem beber. E com Cristo o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue. Os frutos do trabalho do homem adquirem um novo significado em Jesus Cristo. Nossa alma também não vive sem comer e beber do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É na oração eucarística que nós alcançamos o ponto mais alto da celebração. É nessa oração, através de Cristo que se dá por nós, que mergulhamos no mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério da nossa salvação. A consagração, que é a invocação do Espírito Santo para transformar, né, aquela matéria do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo, que o Padre diz assim: santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E termina quando o Padre diz: eis o mistério da nossa fé. Então aqui, pessoal, é a questão realmente de fé, né? É aqui que realmente a gente tem a maior prova da nossa fé. É crer, né, que Jesus Cristo está ali, a partir desse momento, presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ainda na oração eucarística, nós devemos render graças a Deus por toda a obra de salvação e as oferendas que se tornam o seu corpo e o seu sangue. Pela fração do pão manifesta-se a união dos fiéis, e pela comunhão os fiéis recebem o corpo e o sangue do Senhor, como os apóstolos o receberam das mãos do próprio Jesus. É o ponto central da ação litúrgica, é a ação de graças e consagração. Depois, na sequência, depois da consagração, é feita então a distribuição, né, da comunhão. Antes é feita uma preparação para que todos, né, recebam esse alimento espiritual. É rezado o Pai Nosso, para que todos nós, né, possamos vivenciar ali os seguintes aspectos, para que todos realmente se sintam como filhos do mesmo Pai. É importante no rito da comunhão a gente ter em mente a importância desse momento na nossa vida. Para nós cristãos, a comunhão, ela é, como o próprio nome diz, né, comunhão é estar em comum união, ou seja, estar em união com Jesus Cristo. Vamos ver o que a Igreja Católica nos ensina sobre a comunhão. Ela diz o seguinte: o Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós. Isso Jesus disse, né, está narrado lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Para responder a este convite, devemos nos preparar para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Isso foi São Paulo quem diz na sua primeira carta aos Coríntios, está lá no capítulo 11. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da conciliação antes de receber a comunhão. Ou seja, a igreja é bem clara nesse ponto, né? Se você está em pecado grave, você primeiro precisa passar pelo sacramento da reconciliação, ou seja, pela confissão e arrependimento do seu pecado. Senão você acaba cometendo ainda um pecado maior. Diante da grandeza deste sacramento, o fiel só pode repetir humildemente com fé ardente a palavra que o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma só palavra e serei salvo. A fim de se prepararem convenientemente para receber esse sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. Isso é um ponto muito importante também. Para você receber a comunhão, você precisa estar no mínimo 1 hora em jejum. Tá? Então não pode sair do churrasco, ir para a missa e receber a comunhão. É coerente com o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, comunguem quando participarem da missa. Recomenda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, comungam também o corpo do Senhor no mesmo sacrifício. A Igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos, e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez no ano, se possível ainda no tempo pascal, ou seja, no tempo da Páscoa, e que estejam preparados pelo sacramento da reconciliação. No entanto, recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e nos dias festivos, ou ainda com maior frequência e até mesmo todos os dias. Aqueles que se sentem mais próximos de Deus, livre dos pecados graves, podem e devem receber a comunhão todos os dias. Graças à presença sacramental do Cristo sob cada uma das espécies, a comunhão somente sob a espécie do pão permite receber todo o fruto de graça da Eucaristia. Ou seja, não é necessário nós recebermos o pão e o vinho, que nós chamamos de espécie, a espécie do pão e a espécie, em espécie de pão e em espécie de vinho. Nós recebendo em uma das espécies, já é suficiente. E quais são os frutos dessa comunhão? A comunhão aumenta a nossa união com o Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Jesus. Pois o Senhor diz: quem se alimenta com a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O próprio Jesus disse, está narrado lá no Evangelho de João, no capítulo 6. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. Como o Pai que vive em mim, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Também o próprio Jesus disse lá no Evangelho de João, também, ainda no capítulo 6. Então é isso que um pouco do que a Igreja nos fala sobre a comunhão. Bom, terminada a comunhão, é feita um momento de silêncio, Vocês observam que é um momento onde o sacerdote fica sentado ali num silêncio absoluto, que é um momento de interiorização, é um momento realmente para você refletir sobre a tua vida, sobre aquele momento que você está vivenciando
com a presença de Jesus Cristo na sua vida. Depois é feita a oração da comunhão. Terminado essa oração da comunhão, segue-se, né, para o desfecho final, para o rito final. É feito ali um momento tem um momento para os comunicados da comunidade e depois é dado a bênção final e o canto de ação de graças. Ao dar a bênção, o celebrante traça uma cruz sobre a assembleia e todos podem inclinar a cabeça. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. É ali neste momento que encerra o rito, né? O que a igreja nos fala e que é muito importante a gente ter em mente também quando a gente está na missa, quando a gente vai para a missa, né? Ela nos ensina que os gestos e as posições do corpo, tanto do sacerdote, do diácono e dos ministros, bem como do povo, devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade, se compreenda a verdadeira e a plena significação de suas diversas partes e se favoreça a participação de todos. É imprescindível que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração estejam em conformidade com aquilo que se está celebrando. Que a visão esteja toda focada no altar e no sacerdote, que a audição absorva os sons que ajudam a vivenciar o mistério celebrado e que até o tato não desvie nossa atenção ao utilizar objetos que não estão relacionados ao momento eucarístico. É importante que todo o nosso ser esteja voltado para a liturgia que está sendo celebrada, que toda a nossa postura seja adequada à sacralidade daquele momento, né? A sacralidade da missa. Tudo isso para que todos formem um só corpo, quer ouvindo a palavra de Deus, quer participando nas orações e nos cantos, pois esta é uma unidade que se manifesta em beleza nos gestos e atitudes corporais que os fiéis observam todos juntamente. Então é muito importante a nossa postura dentro da missa, né? Estar atento às respostas, estar atentos aos momentos de se sentar, aos momentos de se levantar, aos momentos de se ajoelhar. Cada momento desse é muito importante. Então a gente não pode estar desfocado, né? Enfim, estar disperso dentro da missa. A gente tem que estar muito atento. Bom, nós falamos sobre ali a parte, né, dos cultos, né, lá desde o Antigo Testamento, falamos da instituição da missa por Jesus Cristo. Na última ceia falamos das primeiras celebrações que começaram com a partilha do pão nos primeiros dias da semana, como que foram essas primeiras celebrações, como que elas se desenvolveram ao longo do tempo, até o Concílio do Vaticano II, e falamos também sobre os ritos, né, da missa nos dias de hoje. Mas ainda falta alguma coisa, né? O que realmente significa a missa? Qual que é o significado? O que nós precisamos entender, né, para que a gente realmente celebre essa missa como ela deve ser celebrada, para que ela realmente agrade a Deus, né, para que essa celebração realmente alcance o objetivo dela, que é uma ação de graças, né? Então, o que a igreja nos ensina e nos pede, né? Ela diz assim: a Santa Missa não é uma simples oração comunitária, nenhuma reunião para cantar alguns hinos, é muito mais do que isso. A Santa Missa é a renovação diária do sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário, sem derramamento de sangue e sem sofrimento físico, mas é a renovação diária, né? Aquela nossa lembrança, é uma forma de nós mantermos vivo aquele momento que Jesus se entregou por nós para a nossa salvação. Com a consagração do pão e do vinho pelo sacerdote,
nós temos a presença real de Jesus em nosso meio. Então nós temos que crer, nós temos que ter fé de que quem está presente ali naquele momento é Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. A missa é o culto mais sublime que nós oferecemos a Deus. Nós não vamos à missa somente para pedir, mas também para louvar, agradecer e adorar a Deus. A missa, ela é também uma ação de graças. Ela não se reduz apenas a uma cerimônia realizada nas igrejas pelo mundo afora. Ao contrário, a celebração da Eucaristia é a vivência da ação de Deus em nós, sobretudo através da libertação que Ele nos trouxe em seu Filho Jesus. Cristo é a verdadeira e definitiva aliança. A missa também é sacrifício. Sacrifício que significa o que é feito de forma sagrada. O homem torna sua vida sagrada quando reconhece que esta é dom de Deus. Jesus Cristo faz justamente isso. Na condição de homem, reconhece-se como criatura e se entrega totalmente ao Pai, não poupando nem sua própria vida. Jesus, nesse momento, está representando toda a humanidade. Através da sua morte na cruz, Ele dá a chance aos homens de novamente orientarem suas vidas em direção ao Pai. Essas coisas são necessárias dentro do mistério da salvação, pois só assim o homem pode reconhecer a sua fraqueza e a sua condição de criatura. Vamos ver também o que São Justino, fala sobre a missa já lá nos primeiros séculos. Ele diz assim: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os ensinamentos da Igreja e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados, e também leve uma vida como Cristo ensinou. Ou seja, ninguém pode receber a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, se não acredita nos ensinamentos da Igreja. Se você não acredita naqueles ensinamentos que Jesus e os apóstolos nos deram, como é que você vai receber esse sacramento, essa Eucaristia? É como o próprio apóstolo Paulo diz: você vai estar recebendo ela indignamente e acaba cometendo um pecado maior. Ele continua: pois não é pão ou vinho comum aquilo que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graça com as mesmas palavras de Cristo e depois de transformado nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos de evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhe fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo. E tomando igualmente o cálice, dando graças, disse: este é o meu sangue, e os deu somente a eles. Então vamos lembrar que durante a ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele não repartiu o pão com todos, ele repartiu apenas com aqueles que estavam com eles, com aqueles que seguiam de fato os seus ensinamentos. Desde então, nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós, e por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No chamado dia do Sol, que é o primeiro dia da semana, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamo-nos todos juntos
e elevamos as nossas preces. Ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu, com todo o seu fervor, preces e ações de graças, e o povo aclama Amém. Então São Justino, já desde os primeiros séculos, relata tudo isso que a igreja primitiva já fazia. Ou seja, tudo isso que nós fazemos hoje, como ele diz aqui, desde então nunca mais deixamos de fazer, nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós. Crucificaram-no na véspera do dia de sábado, e no dia seguinte a este, ou seja, no domingo, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como dignos de consideração. Então essa leitura foi tirada da primeira apologia a favor dos cristãos, de São Justino, que foi mártir já no primeiro século. Uma outra coisa muito importante, pessoal, que a gente não pode deixar de falar também, é a preparação antes de ir da missa. A gente sabe que é muito comum hoje, na correria em que a gente vive, mesmo no domingo, que é um dia de descanso, a gente estar atribulado com os passeios, com os compromissos de família e tudo mais. Mas a missa, ela tem um valor inestimável. E é importante que a gente faça isso de uma forma muito bem programada. Escolha o seu horário, já antecipado de ir na missa. Se prepare algumas horas antes. Fique num momento de paz, num momento até de oração, se possível. Não saia, não deixe para ir na missa já atrasado ou na última hora, correndo pelo trânsito, às vezes até xingando, como às vezes acontece. O trânsito ele é assim conosco, ele às vezes nos tira do sério. Então por isso que é muito importante fazer isso de forma calma, de forma tranquila, para que a gente não chegue na missa já, como eu posso dizer, já em pecado. Nós temos que chegar tranquilos, chegar 5 minutos antes, 10 minutos antes, nos dirigir até o sacrário onde está Jesus na Eucaristia, aquele Jesus que nós vamos receber logo mais, fazer uma oração ali junto com Ele, diretamente a Ele. É muito importante isso. E uma vez que a missa tem esse valor inestimável, e é nesse mistério de fé que nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, pois a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, é a atualização e a oferta sacramental de seu Filho, na liturgia que nós vamos ver, que é o próprio corpo dele. Então nós precisamos estar realmente num momento de muita paz, de muita serenidade. O Papa João Paulo II, no início de uma de suas encíclicas, ele afirma que a Igreja vive da Eucaristia. Assim, toda a nossa atenção e interioridade a tudo que compõe o antes, o durante e o depois da missa são essenciais para uma plena participação. Vamos ver alguns pontos importantes, para que a gente possa participar bem dessa celebração. É necessária uma preparação em todos os sentidos para participar bem do momento ápice que é a missa. Lucas, no capítulo 22, ele narra que Jesus mandou preparar uma grande sala quando ia celebrar com seus discípulos a ceia pascal. Lucas disse isso lá no capítulo 22, que Jesus mandou os seus discípulos adiante, à sua frente, para preparar esse ambiente para essa ceia. Sobre essa passagem bíblica que mostra toda uma preparação, a Igreja sempre julgou dirigida a si esta ordem, estabelecendo como preparar as pessoas, os lugares, os ritos e os textos para a celebração da Santíssima Eucaristia. Por isso que nós vamos ver depois no encontro sobre o tempo litúrgico, como que tudo isso está disposto,
pela igreja. Então a igreja tem essa autoridade de estabelecer tudo isso dentro da missa, né? Dessa forma, diante do grande mistério de amor que se apresenta a nós na missa, devemos com antecedência preparar o nosso coração para bem vivê-lo. Já bem antes da celebração, é importante tentar administrar as possíveis agitações interiores. As preocupações vãs, ansiedades, confusões e tudo o que é secundário em relação ao essencial que será a celebração eucarística. Então, voltando àquilo que eu falei, é muito importante que a gente já comece a se preparar para a missa bem antes, para que a gente chegue lá com o nosso coração preparado para essa celebração. É imprescindível que o nosso corpo, mente e coração estejam em conformidade com o que se está celebrando, que a visão esteja focada no altar, no sacerdote, que a audição absorva os sons que ajudam a vivenciar o mistério celebrado e que até o tato não desvie nossa atenção ao utilizar os objetos que não estão relacionados ao momento eucarístico, que todo o nosso ser esteja voltado para a liturgia celebrada, que toda a nossa postura seja adequada à sacralidade da missa. Nós vimos isso há pouco. E para encerrar, o que o Papa Francisco ele nos fala numa de suas catequeses. Ele diz assim: não vos esqueçais, participar na missa é viver, mais uma vez, a paixão e morte redentora do Senhor. Portanto, a vivência deste sublime mistério de amor sempre nos conduzirá ao próprio Cristo, que se entregou e se entrega a cada um de nós, no hoje da sua Páscoa, celebrada em cada missa. E ainda eu queria encerrar com uma frase de São João Maria Vianney. Ele diz assim: se soubéssemos o valor do santo sacrifício da missa, quantos esforços faríamos para assisti-la? Ao contrário do que o mundo vive hoje, qualquer coisa é motivo para nós não irmos na missa. Muitas vezes se dá preferência a uma festa, a uma reunião com os amigos, a um jogo de futebol na televisão, enfim, tantas coisas materiais, tantas vaidades colocadas nesse mundo por Satanás para desviar a nossa atenção e principalmente desviar a nossa atenção em relação à missa. Quanto mais ele puder nos desviar da missa, ele vai nos desviar. Fiquem atentos então a isso. Pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.